Fala, minha nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, neste sábado, para a gente falar sobre o nosso esquadrão, porque amanhã tem Bahia e Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro, Grêmio e Bahia na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre. No vídeo de hoje eu quero trazer informações importantes a respeito do time que vai encarar essa partida de amanhã, também vamos falar sobre o mercado da bola, vamos falar sobre o Tassiano. O vídeo de hoje tem muita coisa legal, muita informação para a gente falar, para a gente comentar aqui. Já conto muito com a tua participação nos comentários, é muito importante que você, torcedor, você inscrito, dê a sua opinião para você poder expressar e para a gente poder também criar essa interação aqui no canal. Já deixa teu like aqui também, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever, que é mais importante ainda para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre essa partida de amanhã entre Grêmio e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O tricolor de aço que já viajou, já está em solo gaúcho para as próximas decisões, que terá em Porto Alegre, primeiro pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio e depois contra o Internacional pela Copa Libertadores da América. O jogo de amanhã, né, às 11 horas da manhã, o Bahia não deve ter o volante Eric, como vocês já sabem. O jogador teve lesão confirmada após exame que foi realizado em Salvador mesmo. O jogador sequer viajou, enfim, vai ficar um bom tempo de molho e a informação que vem é muito ruim a respeito dessa situação do Eric. A gente soube que o Eric está lesionado, já tem uma lesão confirmada, porém a lesão ela é muito grave, assim, muito grave não, mas ela é mais grave do que se imaginava. É uma lesão no músculo ali da coxa, no músculo anterior, e a previsão, pelo menos assim que ele vai ficar de fora, é de 4 meses. Segundo o Marinho Júnior, ele vai precisar passar por uma intervenção ou intervenção, né? Ele vai passar por um processo de cirurgia, perdão, e vai ficar muito tempo de fora. A situação do Eric é uma situação muito complicada porque assim, é um jogador muito importante, um jogador que o Rogério utilizava bastante, e o Bahia, na minha opinião, vai sentir muito essa ausência do Eric, mesmo que ele não seja um titular absoluto, mesmo que ele não seja o principal jogador da equipe, vai sentir muito a falta, porque é um atleta que faz várias funções, é um cara que ajuda demais quando ele entra no segundo tempo, ele ajuda a manter o equilíbrio vindo do banco de reservas, aquele mesmo equilíbrio que o Jean Lucas, que o Caio Alexandre dá para a equipe. O Eric também é um jogador que faz essa função e faz essa função muito bem. A gente tinha muita qualidade vindo do banco com esse jogador, então com a ausência dele para os próximos jogos, o Bahia deve sentir demais, principalmente em jogos como o de amanhã contra o Grêmio, por exemplo, que é um time muito físico do outro lado, um time que explora muito esse tipo de jogo. A mesma coisa contra o Internacional também pela Libertadores. O Eric teria um papel importantíssimo, né, no decorrer da partida, entrando no segundo tempo, mantendo de fato o coração do time, né, que é o meio de campo, que é tentando deixar o time vivo na partida, tentando igualar ali forças físicas na marcação, também com uma ótima saída de jogo, um jogador muito inteligente, que se posiciona muito bem, que tem uma leitura muito bem da partida, mas infelizmente vai ficar de fora, pelo menos por 4 meses. Pode voltar antes, pode voltar depois, também pode, mas a princípio é essa a informação, de que ele vai ficar 4 meses fora e que, segundo o Marinho Júnior, vai precisar passar por cirurgia. E aí, né, pessoas próximas que estavam ali no momento que ele se lesionou ali no aquecimento, falaram que ouviram um estralo, né, a partir do momento que o Eric chuta, de fato deve ter sido uma lesão assim séria ali na coxa, deve ter assim aberto muito músculo, enfim, uma situação complicada e ele vai ficar de fora. Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês sobre essa situação do volante Eric. Falando sobre o time, né, o Bahia que já viajou para o Rio Grande do Sul, finalizou a preparação aqui em Salvador e aí depois seguiu viagem para Porto Alegre, onde vai ter essa próxima partida contra o Grêmio nesse domingo, amanhã, às 11 horas da manhã. O tricolor já está no hotel, tudo certinho, e aí tem uma preparação especial, né, para o jogo que geralmente começa às 11 da manhã. Você praticamente ali tem um almoço, um almoço não, perdão, um café da manhã diferente e tal, o time se preparando para poder amanhã encarar esse time do Grêmio. Grêmio que deve ter alguns desfalques importantes, é um time que não vive um bom momento assim na temporada, foi eliminado para a equipe do CSA na Copa do Brasil, jogando dentro de casa, na Arena do Grêmio. O Grêmio não conseguiu vencer o CSA, foi 0-0 o jogo, teve aquela polêmica no final da partida, e aí a gente também tem que ficar muito, assim, com o olho bem aberto em relação a essa situação da arbitragem, porque o árbitro que vai apitar essa próxima partida do Grêmio, né, entre Grêmio e Bahia, vai sofrer muita pressão, ele vai ser hostilizado a todo momento, e a pressão dos jogadores e tal, isso pode atrapalhar um pouco o andamento da partida, né, favorecendo um pouco o time do Grêmio, na pressão, na dúvida ele vai para o time da casa, enfim, a gente já viu que isso acontece muito no futebol brasileiro, não é só com o Grêmio, é tradicional desses times, né, do Sul, Sudeste, que acham que, enfim, não podem perder, e o gol do jogo, né, entre Grêmio
e CSA, o gol do Grêmio no final da partida, claramente, na minha opinião, tem um empurrão do jogador do Grêmio, né, o Kahneman, no jogador do CSA. E aí a falta é muito clara e tem que ser marcada, né? Então o gol tem que ser anulado. Mas, enfim, é isso. Vamos ficar de olho na arbitragem, ficar de olho na escalação do Rogério, o que é que ele deve fazer para substituir o volante Eric e falar agora sobre o mercado de transferências. Tenho informações com vocês aqui para passar sobre o volante Tassiano. Não sei se vocês estão acompanhando a temporada do Santos, que inclusive é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro e também está fora da Copa do Brasil, foi eliminado para o time do CRB. O Tassiano foi um dos maiores investimentos ao lado do Neymar para a próxima temporada do Santos, que é essa agora de 2025. Um jogador que veio de uma temporada muito boa com a camisa do Bahia, muitos gols, titular absoluto da equipe, jogando em várias funções. 32 milhões de reais custou ao time do Santos, porém o futebol do Tassiano, desde que ele saiu do Bahia, desapareceu. Eu não sei se vocês estão acompanhando o Santos de 2025, mas o Santos é uma completa bagunça. E o Tassiano faz parte disso. Um jogador que caiu muito de rendimento. Assim, a torcida do Santos está pegando muito no pé dele porque ele não bateu o pênalti, né, no jogo contra a equipe do CRB. É um jogador que tem, assim, as suas limitações? Tem, mas era um jogador que entregava demais. E eu acho que o sistema do Rogério beneficiava muito o Tassiano. Tem jogadores, assim, especificamente, alguns jogadores que se encaixam bem só naquele esquema com aquele determinado time, né? São feitos para jogar naquele time. E o Tassiano vem sofrendo muito com isso, não é de agora, do Santos. Desde que ele chegou, ele não conseguiu emplacar uma boa sequência, uma boa minutagem de jogos e vem sofrendo bastante com isso. É um jogador que era muito feliz aqui, que foi muito bom, mas, enfim, passou e não conseguiu render. A pergunta que fica é, os torcedores do Santos querem mandar o Tassiano embora. Será que ainda tem vaga por aqui? Bom, eu acho que não, né? Eu acho que o investimento que o Bahia fez foi muito bom no Tassiano. O rendimento que ele teve foi melhor ainda. E a venda dele foi surreal. 32 milhões é muito, muito, muito para um jogador como o Tassiano, que, como eu falei para vocês, tem suas limitações. Falando agora também sobre uma outra oportunidade de mercado, quero falar sobre o zagueiro Rafael Tolói, zagueiro brasileiro barra italiano, que estava no Atalanta da Itália. Ótimas temporadas pelo Atalanta, disputando Champions, disputando Europa League. E uma informação, ele está livre no mercado. Zagueiro de 34 anos, com uma ótima saída de bola. Quem acompanhou o Atalanta nessas últimas temporadas, principalmente as últimas temporadas, né? Essa temporada não foi tão boa para o Tolói, mas as últimas, assim, 2024, 23, 22, 21, o Rafael Tolói foi muito importante para esse time da Atalanta, com uma ótima saída de jogo, se encaixava perfeitamente no esquema ali do técnico italiano que treinava o Atalanta. Ele tem muita combatividade também, um zagueiro que chega firme e tal, é um cara que impõe respeito e está livre no mercado. Provavelmente tem um mercado saudita, que é a primeira opção para esses jogadores que saem do futebol europeu e que tem ainda qualidade, uma certa lenha para queimar. E uma outra possibilidade para o Tolói, para ficar perto de família e tal, eu acredito que vai aparecer, são os clubes brasileiros. O que pega é a idade de 34 anos. Mas chegando de graça para qualquer clube do Brasil, cara, uma oportunidade de ouro que se eu fosse o Bahia, eu ficaria muito atento a esse mercado para tentar garimpar. Eu sempre estou trazendo informações para vocês de oportunidades, jogadores que estão ficando livres, jogadores que possivelmente podem aparecer no radar do clube. O Rafael Tolói é um desses jogadores, porque ele tem uma ótima saída de bola, é um jogador que se impõe, uma liderança, o Bahia está precisando de zagueiros, talvez um contrato de um ano e meio, até 2 anos, né? Um contrato ali para você poder se assegurar um pouquinho. 34 anos é uma opção interessante para poder você contratar esse atleta e fazer aqui ele poder render. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei, que é muito importante. Também não esquece de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.